acho que o sexto ou sétimo simpósio que o Laboratório Edwards participa junto conosco na forma de educação continuada. Primeiro agradecer a Sociedade Paranaense de Cardiologia, que nos dá este espaço, a Edwards e aos convidados que nós temos hoje, que são convidados conhecidos de vocês, e vamos tratar este tema que está cada dia tomando uma efervescência e que, por um lado, estimula e alegra a todos nós, e, por outro lado, cria um pouco, às vezes, de preocupação na velocidade com que estamos avançando e esperando que se possa ter um equilíbrio entre as indicações que são amplas e pensando sempre no paciente, que é o mais importante. Então, eu vou convidar a doutora Auristela, que faça parte, a não ser que quer ficar aí e vamos falando, ou quer ficar aqui em cima, como vocês queiram, realmente. Então, bom, me passo o primeiro slide, eu vou falar 3 minutos. O primeiro slide meu. Bom, o simpósio tratar sobre válvula aórtica, tratamento transfemoral ou transapical, ou a via que a gente considere melhor para um paciente, ver atualizações disto, e não tenho conflitos de interesse. Este é um compromisso que eu tenho moral. Meu maestro, meu guia, o professor de CUR, que só pedia: tratem de transmitir, tratem de ensinar. Foi o homem mais puro e honesto que conheci na minha vida. Meu pai, que me ensinou a humildade, a lealdade, fidelidade, honestidade, e o Dr. Macruz, que foi meu mentor. Visitei recentemente a ele. É emocionante. Minha gratidão a ele. Este é um diapositivo que conhece todo mundo, vai ser visto aqui várias vezes. Só ver este diapositivo assusta. Porque estamos vendo que estamos falando de uma idade de 60 anos. E isto não é nosso, é de uma pessoa do grupo, e junto com o Dr. Brandwald, que 50% dos pacientes que têm algum destes sintomas com 5 anos estão mortos. Então é um tema que verdadeiramente vem arrasando de uma forma que preocupa, porque não sei quantos centros estão em condições de seguir uma evolução tan importante como foi a prótese aórtica, começando com o Dr. Crivier, com uma válvula de pericárdio equino, era grampeada na mão, na hora, chegando hoje a uma prótese que se usa, imaginem uma evolução, vejam embaixo o tamanho do introdutor. Em pouco tempo estamos falando de um introdutor 14 artéria femoral. O sea, são avanços tecnológicos que verdadeiramente, e rapidamente, isto é fantástico, mas também a mim pessoalmente preocupa. Por que me preocupa? Porque partimos em pouco tempo de pacientes frágeis que não tinham indicação cirúrgica e que era salvatagem. Depois se comprovou que era útil para pacientes de alto risco. Todo publicado. Depois de intermédio risco, e agora, recentemente, os 2 trabalhos apresentados na American College, randomizados, pacientes de baixo risco, com significância estadística a favor tanto da prótese
de Edwards como a Resolute. Ao ponto que convido a todos vocês que entrem no site da American College e escutem as palavras do Dr. Bramwell que estava na mesa. É algo assim, para quem acompanha a cardiologia, emocionante. E para terminar, porque agora isto não é mais para mim de válvula aórtica, eu não posso deixar de dizer para vocês que completamos, de aqui 2 dias, que coincide com este simpósio, com este congresso, 40 anos da primeira angioplastia coronária que fizemos na Santa Casa. De aqui presente, quem acompanhou isto, Dr. Valdemir Quintanero, e quem se tomou a liberdade de fazer público foi o Dr. Maranhão, que apareceu num jornal dizendo que tinha sido feito isto, e o Dr. Maranhão está aqui presente. Então, sou grato a isto. Na época, vejam vocês, já fazíamos não angiografia, nós não guiávamos, ficamos em dúvida em anos 79, e fazíamos metabolismo para ver se tinha metabolismo anaeróbico ou não, e mostrando que depois da angioplastia. E este paciente teve uma evolução fantástica durante muitos anos. Isso vai ser publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia, que é a evolução, lo que foi a doença. E este paciente se beneficiou de tudo o que foi a tecnologia até hoje, do avanço tecnológico da angioplastia, chegando até receber droga-lutin stent. Uma coisa assim, e faleceu por um problema de Alzheimer, e com 80 e largos anos, acompanhamos como se fosse. Então, isto é uma homenagem a todos os que trabalharam comigo na Santa Casa nessa época. O Dr. Valdemir está aqui, o Dr. Lázaro, não sei se está aí, o Dr. Donaldo, que faleceu, e toda a equipe de cirurgia cardíaca, com o Dr. Faraco e o Dr. Iseu Costa, porque para fazer coronária direta da angioplastia, estes pacientes eram cirúrgicos, iam para a cirurgia. Então, agradeço a todos eles e vamos a dar início a nossa mesa. Começando, vamos pedir, por favor, não sei se vocês querem subir, a doutora Auristela, vamos. A doutora Auristela é uma reconhecida cardiologista do Instituto Dante Passanese, do país, e trabalha no Instituto Dante Passanese, e que tem o conhecimento amplíssimo de lo que é hoje a estenose aórtica. E ela representa para Edwards, para o laboratório Edwards. Eu acho que isso é uma coisa que é um privilégio, doutora, que seja reconhecida por um laboratório para ser proctor e ensinar como lo que é esta doença e como conduzir esta doença clinicamente, porque não é só com cirurgia ou válvula. Então, doutora, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. Constantino o privilégio e as palavras dele, a Edwards também, e confirmar o que ele está dizendo sobre o conflito de interesses. Na verdade, eu não vou falar de TAV, vou falar de indicação, de intervenção, pode ser cirúrgica ou transcatéter, na estenose aórtica. A estenose aórtica é uma doença que, nos últimos anos, ela aumentou muito a prevalência por várias razões. Primeiro, porque o diagnóstico ficou mais, as pessoas ficaram mais voltadas para o diagnóstico, o tratamento cresceu bastante, as formas de tratamento, e os clínicos também encaminharam mais os pacientes que antigamente ficavam em evolução clínica, porque eram considerados de alto risco e ficavam com aquele doente clinicamente, e hoje eles já encaminham com mais frequência. Quando nós começamos a interessar por esse assunto, no Dante Passanese, nós vimos um paciente por mês que talvez fosse um candidato para um procedimento tipo uma prótese transcatéter, e hoje a gente vê 2, 3 por dia. Então, realmente, o diagnóstico de estenose aórtica aumentou. E, com isso, se aprendeu muito. Eu acho que, nos últimos 10 anos, nunca foi tão estudada uma doença como foi a estenose aórtica. Não só nós entendemos melhor a fisiopatologia, o diagnóstico, como o tratamento.
Então, eu vou falar um pouquinho de como intervir na estenose aórtica, começando com as diretrizes brasileiras, que foram atualizadas em 2017, e que ela fala em passos para facilitar o entendimento e o diagnóstico e o tratamento no momento correto, que esse é o X da doença valvar. O passo 1 seria, então, identificar que a estenose aórtica é realmente importante. O passo 2 é a etiologia. Isso em qualquer valvopatia é importante, se é degenerativa, reumática ou congênita, faz diferença na evolução e no tratamento. O passo 3, talvez o mais importante e o mais difícil, se considerarmos a idade um pouco mais avançada, que é a presença dos sintomas. Uma vez que o paciente tenha sintoma clássico de espinéia, angina ou síncope, não há dúvida que o tratamento, a intervenção, é o melhor tratamento. E ele não tendo sintomas, esse é o grande problema. Na estenose aórtica é importante, no paciente assintomático, o que fazer com ele. Então, nós precisamos procurar os complicadores que esse paciente pode ter de mau prognóstico para indicar uma cirurgia mais precoce ou uma prótese transcatéter mais precoce. E aí vem a pergunta, por que, então, se a estenose aórtica é importante, já não encaminha o paciente para a intervenção? Apesar de toda a evolução, nós estamos tratando de uma prótese cirúrgica ou transcatéter, que tem os problemas de uma prótese. Não dura uma vida inteira. Se forem próteses mecânicas, necessitam de anticoagulação, mesmo as biopróteses podem trombosar, podem calcificar. Então, é por isso que essa resposta não é tão simples. Se tiver uma prótese ideal, nós vamos, na hora que fizer o diagnóstico de estenose aórtica importante, vamos indicar a cirurgia. Mas não podemos, com medo da prótese, deixar de indicar no momento correto. Porque também, uma vez que passou o momento ideal, o benefício cirúrgico ou da prótese transcatéter já não é a mesma coisa. Então, o que precisamos saber? Então, o diagnóstico, qual o estágio da doença, já é do conhecimento de todos. Desde 2014, a American Heart sugere que a gente classifique em A, B, C e D. Isso unifica o pensamento e também facilita a decisão terapêutica. Depois, saber se os sintomas que aquele paciente sente são decorrentes da doença valvar. Qual a repercussão hemodinâmica que a estenose aórtica tem? Hoje a gente sabe, nos últimos 10 anos, que para o mesmo grau de estenose aórtica, para a mesma área valvar, para o mesmo gradiente, a repercussão em cada paciente é diferente. Uns evoluem com disfunção ventricular, outros com disfunção diastólica, outros com sistólica, outros com fibrilação atrial, outros sem sintomas nenhum, 0,5 de área valvar e se dizem totalmente assintomáticos, outros com menos sintomático. Então, o perfil do paciente com estenose aórtica, as faces da estenose aórtica, são muito variadas. Depois, qual é o risco desse paciente de submeter a um procedimento, qual é a expectativa de vida do paciente e qual a opinião do paciente também. Pensando no estágio da doença, só para relembrar, American Heart, A, B, C e D, é simples. O A é uma estenose aórtica discreta, uma esclerose aórtica ou uma válvula aórtica bicúspide, sem repercussão nenhuma ainda. O B, já existe uma estenose aórtica maior, com um gradiente já abaixo de 40, mas já é uma estenose aórtica moderada. E o C e o D, ambos têm estenose aórtica importante, que é classificado como uma válvula aórtica, uma área valvar menor que 1 centímetro e um gradiente, a princípio, maior que 40 milímetros de mercúrio. Então, o estágio D, que também isso nós aprendemos nos últimos 15 anos, aí, que ficavam todos na mesma panela, hoje são divididos em 3 estágios, já está surgindo o 4º. O estágio D, ele pode ter o D1, D2 e D3, isso parece bobagem, mas é muito importante também no impacto da sobrevida do paciente e no tratamento do paciente. O estágio 1, no estágio D, desculpe, o D1 é aquele clássico. Você tem uma área valvar menor que 1 centímetro quadrado e um gradiente maior que 40, independente da fração de ejeção. Então, esse paciente vai se beneficiar com o tratamento a intervenção, não tem dúvida nenhuma. Mesmo que ele tenha uma fração de ejeção muito baixa, 30%, por exemplo, mas se ele ainda mantém um gradiente elevado, isso é sinal que ele provavelmente recuperará a função ventricular esquerda.
O outro braço é um pouquinho mais complicado, que é quando o paciente tem o gradiente baixo, ele tem área valvar menor que 1 centímetro, mas não tem gradiente maior que 40. Então, vem a questão, será que ele tem uma estenose aórtica verdadeira ou uma pseudoestenose aórtica? Então, esses aí são divididos em D2 e D3. O D2 seria, o gradiente é baixo porque tem uma fração de ejeção baixa. Então, nós vamos ver pelo ecoestresse, se isso é uma pseudoestenose aórtica ou uma estenose aórtica verdadeira que passou tanto do momento cirúrgico que o gradiente já está baixo. Ou ele pode ter uma doença coronariana associada, por exemplo, que deixou uma sequela no coração e a fração de ejeção é baixa, mas a estenose aórtica é grave ainda. E o D3, esse é um dos mais novos, né, que é o baixo fluxo, baixo gradiente, que também o paciente, apesar de ter uma área valvar menor que 1 centímetro, uma fração de ejeção normal, de 60%, ele não faz um gradiente elevado acima de 40 milímetros de mercúrio, mas tem estenose aórtica grave. E é isso que a gente precisa entender bem para não ficar intervindo em estenose aórtica moderada, por exemplo. Como se faz esse diagnóstico? Através do volume sistólico indexado, da presença dos critérios clínicos. Em geral, os pacientes são mais idosos, sexo feminino, eles têm disfunção diastólica, têm uma hipertrofia miocárdica, e a gente pode ajudar com, por exemplo, o score de cálcio da válvula. O score de cálcio em mulheres maior ou igual a 1.600, em homem maior ou igual a 3.000, fala a favor que ele tenha realmente uma estenose aórtica importante, apesar de ter um gradiente baixo e fração de ejeção normal. Então, é importante, classificando o doente em A, B, C e D, nós vamos pensar no C e no D, porque é claro que o A e o B ficam em tratamento clínico e, como foi dito aqui, cuidado com fazer a prevenção nesse doente. Em geral, a estenose aórtica progride mais rápido nos fumantes, nos diabéticos, nos hipertensos. Então, se ele tem uma estenose aórtica discreta moderada, também vale a pena insistir no controle dos fatores que poderiam agravar e acelerar a evolução da estenose aórtica. Depois, os sintomas são decorrentes da estenose aórtica. Muitos pacientes, como eu falei, com 0,5, 0,6 de área valvar, se dizem assintomáticos. E, na verdade, metade deles não são. Quando nós vamos ver esses pacientes que a gente espreme bem, como se diz, conversa bastante, põe num teste de esteira, ele não é assintomático, como ele diz que é. Então, nesse grupo de pacientes, que é o C, que é o grave assintomático, é que a intervenção é bastante controversa. Então, existe aquela dúvida, será que vale a pena a gente esperar que os sintomas apareçam, que a fração de ejeção piore um pouquinho, ou já devo intervir assim que faço o diagnóstico? Essa resposta ainda também não é muito clara. Então, quando eu coloco esses pacientes num teste de esforço, que nós hoje podemos colocar um paciente assintomático com função ventricular esquerda normal num teste de esforço, nós vamos ver que mais de 48% dos pacientes, como vocês podem ver aqui, 48% dos pacientes nessa meta-análise não são assintomáticos. Ou aparecem sintomas, ou aparece arritmia grave, ou a pressão sistólica cai, então alguma coisa acontece, ou eles não conseguem mesmo ter uma baixa capacidade física, então, na verdade, eles não são assintomáticos. Então, é muito importante fazer valorizar os sintomas. Eu vou falar um pouco dos marcadores de gravidade nesse grupo. E o sintoma, como o doutor Constantino mostrou, é um divisor de águas. Uma vez que ele teve sintoma, não tem dúvida nenhuma medicação, nenhuma, vasodilatador, beta-bloqueador, nada, melhora o paciente, pode até agravar. E a única coisa que traz aquela curva que ele mostrou para a curva de história natural da vida do paciente é a troca valvar, cirúrgica ou transcatéter. Então, na medicina, se tem um tratamento que é efetivo, é trocar a válvula aórtica de um paciente com estenose aórtica com sintomas. E a outra coisa que a gente precisa pensar, qual é a repercussão? Como eu falei, às vezes o mesmo grau de estenose aórtica repercute diferente em pacientes. Então, também a outra classificação aqui, que foi publicada
em 2017, por Generot, ele dividiu em estágios de acordo com a repercussão hemodinâmica. Todos têm estenose aórtica importante aqui. O estágio 0, você não tem nenhum dano ainda ventricular esquerdo, uma leve hipertrofia, mas não tem dano nenhum. No estágio 1, já tem dano ventricular. Você já tem uma massa excessiva, a fração de ejeção já está se aproximando de 50 ou abaixo de 50. No estágio 2, você já apresenta uma dilatação atrial esquerda, uma insuficiência mitral, e aí vem a fibrilação atrial. No estágio 3, já tem hipertensão arterial pulmonar, insuficiência tricúspide, e o estágio 4 já é o estágio final da doença, que você já tem disfunção ventricular direita e insuficiência direita. Então, o benefício de qualquer tratamento nessa situação já fica bem duvidoso. Isso também foi comprovado. Se você intervém no paciente no estágio 0, a sobrevida dele, ou seja, a mortalidade dele, é em torno de 4% em um ano. Se você intervém no paciente no estágio 4, é de 1/4 dos pacientes morrem em um ano. Então, não adianta também intervir no final. Então, em conhecer o estágio do paciente, a repercussão que aquele paciente tem, como eu falei, é individual, é muito importante também para a gente saber o momento ideal. Aqueles estágios também D1, D2 e D3, vejam que isso também tem impacto na sobrevida. A sobrevida dos pacientes que são operados no estágio D1, que é aquela estenose aórtica clássica, é muito melhor do que aquela que é operada com a fração de ejeção baixa ou naqueles pacientes com baixo fluxo, baixo gradiente, mesmo com fração de ejeção normal. Então, o estágio da doença também tem impacto na sobrevida do paciente. A fração de ejeção, as diretrizes recomendam que você pode esperar até 50% no paciente com estenose aórtica assintomático. Então, o divisor de águas da fração de ejeção, que é um marcador muito bom e deve ser usado, as diretrizes falam em 50%. Mas vários trabalhos já mostraram que 50% talvez seja muito baixo. Talvez a gente tenha que subir essa marca, né? Esse trabalho aqui do Taniguchi, que ficou um trabalho muito interessante, de 2018, ele demonstra isso, que os pacientes que foram operados ou que tiveram alguma intervenção, com a fração de ejeção acima de 70%, entre 60% e 70%, teve um prognóstico melhor do que aqueles que foram a intervenção foi feita abaixo de 59. Então, talvez o divisor aí da fração de ejeção não deva ser 50, deva ser 60. Isso talvez mudem as diretrizes nas próximas atualizações. Tá? Então, os marcadores de disfunção ventricular esquerda. A fração de ejeção a gente já viu que é na casa de 50 para uns, 60 para outros, mas talvez não seja suficiente. Existem vários estudos procurando os marcadores que antecedem a queda numérica da fração de ejeção. Talvez a disfunção ventricular esquerda ocorra antes da fração de ejeção cair. Por exemplo, o strain longitudinal. Esse trabalho demonstra exatamente isso, que no decorrer aí de 12 meses, pacientes com estenose aórtica importante e assintomáticos, a média de gradiente deles até subiu em 12 meses, a hipertrofia subiu significativamente, aumentou, a fração de ejeção continuou mesma. Então, em termos de fração de ejeção, nós poderíamos deixar esse paciente quieto, mas como foi feito o strain longitudinal, viu que mostrou uma queda. Então, o strain longitudinal talvez seja um marcador que antecede a queda da fração de ejeção. Da mesma forma que nós podemos ver outros trabalhos também, da Volema, também demonstrou a mesma coisa, que os pacientes assintomáticos, eles, mesmo com fração de ejeção maior que 50, tem um grupo que perde essa função mais cedo, e isso pode ser visto por esse dado do ecocardiograma. Outros biomarcadores estão sendo estudados, vários. Essa é uma doença semelhante à doença aterosclerótica, né? Então, tem processos inflamatórios, tem o impacto sistêmico que a estenose aórtica leva, atuando nos fatores de von Willebrand, tem inflamação tecidual, tem remodelamento ventricular, tem fibrose ventricular, tem estresse oxidativo, tem a própria mineralização e calcificação da válvula, leva a várias alterações enzimáticas e proteicas, tem o estresse ventricular, alterando troponina, BNP, injúria miocárdica, alterando troponina, metabolismo cardíaco.
etc. Então, é uma doença que talvez está se estudando bastante, que talvez alguns biomarcadores antecedam também aquela queda da fração de ejeção, e por isso nós talvez podemos indicar mais precocemente a intervenção nesses pacientes. Acho que travou aqui. Deixa eu ir para frente. Aqui. Então, a história natural da estenose aórtica, que antes era muito baseada em sintomas, durante anos foi baseada em sintomas, hoje ela tem sido baseada em várias outras coisas, principalmente na gravidade. Uma estenose aórtica com uma velocidade de fluxo de 4 a 5 metros é diferente de uma estenose aórtica com uma velocidade maior que 5,5. Esses trabalhos mostraram que o paciente que tem uma velocidade de fluxo maior que 5,5, ele tem uma sobrevida livre de eventos muito inferior àquele que tem de 4 a 5, que é grave também. Então, esse seria o paciente com estenose aórtica crítica, e a gente precisa ver esse paciente muito de perto, né? A área valvar por si também, 0,6 centímetros quadrados ou abaixo de 0,6, é um paciente com estenose aórtica crítica e precisa ser muito de perto, e talvez a intervenção nesse paciente deva ser mais precoce. Esses também, os outros trabalhos demonstram a mesma coisa da fração de ejeção, que talvez deva subir a fração de ejeção, não 50, mas perto de 60. Qual o risco cirúrgico desse paciente, do paciente que está evoluindo? Também é isso aí que a gente precisa pensar. O paciente é assintomático, não tem nenhum marcador de gravidade, tem função ventricular esquerda normal. Será que eu devo colocar numa intervenção cirúrgica ou transcatéter? Então, precisa ver qual é o risco. Se ele tiver um risco baixo, talvez deva sim, principalmente se for um paciente ativo. Então, se ele tiver um risco muito alto, visto que ele está assintomático e não tem os marcadores, talvez a gente possa esperar um pouquinho. Então, esse é bem delicado essa decisão. Qual é a expectativa de vida do paciente e o que é que o paciente precisa saber? Para a gente avaliar o risco desse paciente, a gente precisa, primeira coisa, a idade do paciente. Idade, infelizmente, tem um impacto, não é proibitivo, mas tem impacto nas complicações. A fragilidade, que é essa deficiência de múltiplos órgãos, que a gente pode avaliar com várias formas. A desabilidade do paciente, dificuldade, dependência, atividades do cotidiano, etc. E as comorbidades que ele tem. Tá? Os scores ajudam, mas também não são específicos para a valvopatia, mas dão uma luz na avaliação do paciente. Essa AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, tem sido largamente usada. No Dante, a gente tem um programa muito bom de pacientes com estenose aórtica e essa parceria com a geriatria, para identificar qual paciente tem mais risco ou menos risco, né? Eles classificam em pré-frágil, frágil e robusto, além de ver a cognição, o índice de sarcopenia, nutrição, risco de depressão, etc. Já estou terminando. As opções de tratamento, então, na estenose aórtica. Tratamento clínico. Tratamento clínico é o pior que a gente pode fazer, a menos que o paciente não tenha a menor condição, já tenha passado, então seria um tratamento paliativo naquele paciente que não tem benefício com nenhum tipo de tratamento. A troca valvar cirúrgica, prótese mecânica, prótese biológica, prótese de resília, que está sendo lançada agora, que é uma prótese mais resistente, prótese de entrega rápida. Nos últimos 20 anos, nós vimos assim, um avanço muito grande na qualidade, na durabilidade das próteses, principalmente biopróteses. E o implante da prótese transcatéter, que é realmente, como o doutor Constantino falou, uma das técnicas mais impactantes na medicina nos últimos anos. Então, como já mostrando o que ele havia mostrado, esse é típico, né? Após o aparecimento dos sintomas, a sobrevida cai significativamente, e o único tratamento que traz essa curva seria trocar a válvula aórtica. Então, resumindo, para terminar, os estágios A e B, não tem dúvida que esses são clínicos, com aqueles cuidados que a gente tem de prevenção, e o C, 2 e D são cirúrgicos. O C2, ele já tem uma queda da fração de ejeção, então ninguém tem dúvida. Mesmo que ele diga que está jogando bola, nós precisamos intervir nesse paciente, porque já tem repercussão e a fração de ejeção já está caindo. O C1 ainda
é um pouco controverso, mas, recentemente, vários trabalhos têm demonstrado que vale a pena a gente intervir no paciente assintomático com função normal. A sobrevida desses pacientes é melhor quando a gente intervém precocemente. Não são trabalhos randomizados, por isso que também fica difícil a gente bater o martelo, mas há muitos trabalhos já demonstram isso, que mesmo esse tipo de paciente do grupo C1, que tem função normal, vale a pena a gente intervir. Esse trabalho ficou muito conhecido do Taniguchi, que ele mostra exatamente isso. O mesmo paciente com estenose aórtica é importante, assintomático, ficou a critério do médico. Vou operar assim que vejo ou vou acompanhá-lo clinicamente. E ele mostrou que a chance de hospitalização por insuficiência cardíaca foi muito menor no paciente que foi operado precocemente e a mortalidade por todas as causas também foi menor nos pacientes que foram operados recentemente. Tá? E numa meta-análise também, que mostrou vários trabalhos com esse mesmo intuito de comparar cirurgia, intervenção, assim que você vê o paciente, ou acompanhá-lo clinicamente, mostrou favorável à intervenção valvar precoce, ou seja, assim que faz o diagnóstico, mesmo assintomático, há uma preferência para a intervenção precoce, esse outro trabalho também mostrando isso. Então, vários trabalhos mais recentes mostrando essa tendência. Então, é por essa razão que hoje a American Heart, em 2017, reviu as indicações e ele considera como classe 1. Classe 1, pacientes recomendados para troca valvar no estágio D, que ninguém tem dúvida, e no estágio C, que é justamente aquele C1, ele já é classe 1 hoje de indicação, principalmente, e aqui ele deixa ressaltado, se o paciente for de risco baixo ou intermediário, como eu comecei no segundo. A Sociedade Europeia de Cardiologia também vai no mesmo caminho, né, considerando classe 1 do paciente sintomático. E, para concluir, no paciente com estenose aórtica é importante, se ele é proibitivo, risco proibitivo, ninguém tem dúvida que é classe 1, a intervenção transcateta para o risco proibitivo. Para o alto risco, houve o empate inicialmente entre a cirurgia e a TAV, vários trabalhos já são randomizados, publicados em New England. Para os pacientes de risco intermediário, a cirurgia aparece como classe 1 e a prótese transcatéter como 2A, mas essas diretrizes foram feitas antes da publicação de trabalhos que mostraram que, se for por via transfemoral, o paciente com risco intermediário, TAV, foi superior à cirurgia. Então, provavelmente, nas diretrizes futuras, isso vai aparecer como classe 1 também. E agora, mais recentemente, o paciente de baixo risco, que aparece nas diretrizes como classe 1, mas depois do Partner 3 e do Evolute baixo risco, a gente pode pensar que também nas próximas diretrizes talvez venham como classe 1 de indicação o TAV também, TAV ou cirurgia como classe 1 de indicação, mas ainda ressaltando que o paciente de baixo risco talvez a gente deva manter a idade, apesar do risco ser baixo, uma idade superior a 70 anos, que eu acho que vai ser comentado isso posteriormente. Bom, agradeço a atenção, muito obrigada, estamos aqui à disposição para comentar. Bom, doutora, aló, verdaderamente, quien participó ano pasado y ve a mudanza de presentación da doutora Auristela, é fantástico, não? É fantástico. Vamos discutir depois, mas já mostra isto, uma mudança de postura clínica, de investigação, fundamentalmente de investigação, acorde com a rapidez com que está avançando, como decía o Dr. Brangua, uma surpresa fantástica de uma etapa que parece que vai estar sendo superada, não? Bom, agora vamos a escutar o Dr. Ramírez. O Dr. Ramírez é meu amigo pessoal, por isso que está convidado aqui.
estou brincando, vocês conhecem a ele, e somos amigos de mais de 40 anos. E, por sorte, você é um amigo, pode continuar estar junto com ele na parte científica, porque quando te supera, vira uma espécie de indivíduo que você olha como superior ou ídolo, como existem diferentes. Você, para mim, é ídolo dentro da cardiologia. Ele nos vai falar se TAVI é para todos os pacientes com estenose aórtica, que é uma pergunta importante que ele vai ter que responder isto, e quando indicar. Doutor Ramírez, 20 minutos. Vai diminuindo com o passar do tempo? Não, só para perguntar. Não precisa muito, não. A doutora já falou tudo. Bem, senhoras e senhores, eu termino agora, porque já foi tudo falado. Então, eu vou recomeçar com uma parte. Com essa pergunta, eu me remoto lá para 79, onde ele começou a apresentação dele. Todos os senhores se recordam quando apareceu a angioplastia. Apareceu a angioplastia, mesmo na época do balão, surgiu a solução. Nenhuma placa vai mais obstruir a artéria. E, com o tempo, aprendemos que o balão não era a solução. Aí veio o stent metálico. Não, agora tem uma armadura que é sensacional, agora protege a artéria. E, de fato, protegia, mas não era o que se esperava. Mas agora veio o farmacológico, agora vem o absorvível, daqui a pouco vai vir o invisível. E por que progride a tecnologia? Porque nenhuma tecnologia substitui o tecido humano. É o único motivo. Quando nós adotamos uma prótese, seja ela qual for, nós estamos colocando um problema em cima de outro problema. Então, nós temos que ter um balanceamento de qual problema será o menor. Aquele problema original é o mais grave. No caso da doença coronária, uma obstrução muito crítica, uma placa muito doente, extensa, uma placa rota, ou é uma placa tranquila, não grande, uma placa intermediária, uma placa que tem no seu revestimento uma capa fibrosa perfeita. Então, nós temos que parar para pensar muito, porque aquilo que nós vamos adicionar vai determinar uma reação na artéria. E muitas vezes se engana que quando coloca um stent, a reação é só local. A reação não é local. O estímulo é local, mas a resposta é na artéria toda. Por isso que se coloca um stent num ponto, e lá na frente vai ter uma nova obstrução depois de um tempo. É restenose, não é restenose, é nova estenose, que pode ter sido desencadeada ou acelerada pelo próprio stent. Todo paciente que tem lesão coronária, uma obstrução pode ser grave, mas ele tem mais 3, 4 ou 5 placas da mesma artéria. Então, nós tratamos a mais grave e as outras torcemos para que a medicação consiga estabilizar. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, esse paciente retornará em algum momento com angina, vai ter um outro teste positivo, nós vamos intervir. Na estenose aórtica, que era sempre um grande desafio, a cirurgia da estenose aórtica, antigamente, ela era tardia, na grande maioria dos casos. O paciente tinha que ter sintomas, e esses sintomas, às vezes, eram muito graves, levados para a cirurgia. Os ventrículos não tinham, na técnica da cirurgia, proteção adequada. Muitas vezes, esses pacientes faleciam no pós-operatório imediato ou no intraoperatório, com o chamado stone heart. Então, o coração contraía e ficava contraído. E não tinha o que desfazer aquela contração. Aprendemos que tínhamos que intervir de forma diferente, não esperar o sintoma no fim. Vamos fazer com que esse tratamento seja antecipado. E por que antecipado? Porque nós conhecemos as principais doenças da válvula aórtica.
sabemos quais são, mas elas são diferentes, elas não são iguais. Uma coisa é você ter uma estenose aórtica congênita por uma válvula bicúspide, a outra é você ter uma estenose aórtica por doença reumática, que é uma doença inflamatória per si e permanente. E os surtos de inflamação dela são recorrentes em todo o tempo. E a outra é a estenose da chamada degenerativa, que ela é lenta, começa com o espessamento da válvula aórtica, em que se encontra no eco, mas esse paciente, com o passar do tempo, poderá, além do espessamento, vir a ter a fusão das comissuras e desenvolver a estenose aórtica propriamente dita. Os senhores vejam aí 3 estágios diferentes da estenose aórtica. O comecinho dela, o meio e o fim. E coisa interessante é que elas vão se assemelhando, como já foi dito antes, com a doença aterosclerótica. Os senhores veem à sua esquerda uma estenose aórtica numa fase inicial de evolução e à sua direita numa fase avançada. E vejo que nessa fase avançada ela tem um núcleo como se fosse aquele núcleo do colesterol. E nós vamos ver isso mais à frente, da mesma forma. Olha como ela é. Veja na figura de baixo. Nódulos. Esses nódulos, o corte é igual a um ateroma. E tem um processo de desenvolvimento inflamatório intenso, que pega o nódulo e tudo que está em volta, e é o que provoca a fusão, e que depende também de fatores de risco. Existe uma forte associação dos fatores de risco que nós conhecemos para a doença aterosclerótica com a estenose valvar aórtica. Ah, mas eu estou tratando o valvopata, não interessa muito os fatores de risco. Interessa sim, porque os mesmos fatores de risco podem acelerar a progressão da estenose aórtica. Então, há, para pacientes assintomáticos e pacientes sintomáticos, uma diferença para a indicação. Já foi mostrado aqui que o sintomático não tem discussão. Começou o sintoma e o sintoma está associado à estenose aórtica e tem sinais de falência, precisamos intervir. O que vai se discutir é como intervir, mas não deixar de intervir. Acreditar que se eu der um diurético ou inibidor da enzima conversora, eu posso melhorar a descompensação desse paciente e estacionar? Não. Eu posso até regredir sintomas, mas não regrido a progressão da estenose e as suas alterações no ventrículo. O próximo surto, ou a próxima descompensação pode ser mais grave do que a primeira que tratei. Então, eu não posso ficar aguardando só por modificação de sintomas. Então, senhores, vejam, pacientes assintomáticos com estenose aórtica grave. Assintomáticos sem estenose aórtica grave é uma coisa. Com estenose aórtica grave, eu preciso tentar mostrar que esse doente é grave. Nesta primeira publicação que nós fizemos em 2001, que apareceu naquela meta-análise que a doutora Auristela mostrou, quando nós encontramos isso, todos os nossos pacientes com estenose aórtica deste trabalho foram submetidos a teste ergométrico simples. Aparecia o ST-infra, bom, ele tem um ST isquêmico, não é coronariano, pagou aqui. Não é coronariano, muito bem, não é coronariano, então por que ele tem um ST-infra? Pelas alterações da microcirculação na parede ventricular com hipertrofia. A hipertrofia, independente do grau da hipertrofia, se ela é grande ou pequena, a presença da hipertrofia é suficiente para comprimir microcirculação e dar alteração isquêmica. E isso é sinal de mau prognóstico, porque quanto mais episódios isquêmicos ele tiver, vai desenvolver alteração estrutural mais grave. E essa alteração estrutural mais grave é com presença de fibrose. Esse é um paciente que vai para a fibrose mais rápida e para a dilatação ventricular. Então, é uma estenose aórtica grave. Ele é assintomático, faz o teste de esforço e mostra um ST infradesnivelado. Esse paciente é de pior prognóstico. Os senhores veem nessa curva que esses pacientes com ST positivo têm uma resposta pior, com uma probabilidade de sobrevida muito pior do que o outro paciente, outro grupo. Da mesma forma, os senhores veem agora, quando nós testamos
Com gradiente, será que com o gradiente desses pacientes nós vamos identificar? Foi difícil. Nós separamos, como os senhores veem aí, em 70, e não deu para distinguir os dois grupos. Porque nós tínhamos pacientes aí com 120 milímetros de mercúrio e que não tinha STI, não tinha absolutamente nada. Um desses pacientes com 160 milímetros de mercúrio, uma senhora que a partir dos 68 anos foi diagnosticada com estenose aórtica, ela só foi operada, porque o convênio dela não permitia que ela fizesse outro procedimento, aos 80 anos. Porque aos 80 anos, pela primeira vez, ela mostrou uma alteração ecocardiográfica que mostrava a importância da estenose aórtica. Sabe qual era? Aumento do átrio esquerdo. Foi a única alteração que sugeriu que ela tinha deteriorado ou piorado a estenose aórtica. Aí ela foi submetida à troca valvar. Manteve função ventricular normal, melhorou o átrio esquerdo, mas continuou aumentado, mas diminuiu em relação à pré-cirurgia, desapareceu a hipertensão pulmonar discreta que ela tinha e desapareceram os sintomas. Então, vocês veem, ela demorou 12 anos na evolução para mostrar a piora da doença. Mas ela tinha 160 milímetros desde o primeiro dia. E isso chama atenção, porque tem doentes que conseguem se adaptar muito tempo. Então, nós podemos monitorar. O acompanhamento clínico não quer dizer expectativo. Não, é submeter o paciente a determinadas situações de estresse e de reavaliação que eu possa identificar a piora do prognóstico. Aqui os senhores já veem uma curva diferente, pela área valvar. E a área valvar definiu muito bem os dois grupos, menos de 0,7 ou mais 0,7. Mais 0,7, a evolução foi diferente, melhor prognóstico, ele menor de 0,7 já era indicativo de que esse paciente tem que ser avaliado. Espera aí, aqui. E como os senhores já viram, aquele gráfico clássico do Ross, do John Ross Jr. e do Brownell, de que aparecem sintomas, encurta o tempo de vida, os senhores veem nesse trabalho interessante a evolução dos sintomas e a progressão dos pacientes. Veja, em 10 anos, 82% já faleceu. Poxa, então se tem sintoma, não preciso esperar 10 anos para identificar. Eu tenho que intervir antes. Mas, inclusive, hoje, isso é publicação nos Estados Unidos, os senhores veem que grande parte dos pacientes com estenose aórtica não são tratados, não se indica nada. Eles permanecem com a estenose aórtica. Uma parte, menos 50% ou 50%, hoje ainda são indicados e o resto vai à evolução natural. Quando eles chegam para o hospital, numa indicação, já é tarde demais. A pergunta que eu faço, e hoje conversando com a Auristerva, quanto será essa proporção no Brasil? Eu não sei qual é essa proporção, mas eu vejo com frequência pacientes que são levados ao Instituto do Coração e, às vezes, com outra doença em que o colega se preocupou com uma outra doença, com a insuficiência cardíaca, com a miocardiopatia, e o problema não era a miocardiopatia, era uma estenose aórtica, que nunca foi levada em consideração e deteriorou a progressão desse paciente. E vai fazer o que agora? Agora não vai fazer mais nada. Pela evolução, na fase final, ele se tornou um miocardiopata mesmo, valvar. E aí não adianta levá-lo à cirurgia com alto risco ou levá-lo a uma TAV para tentar diminuir a chance dele. A chance é sempre grave para esse grupo de pacientes. Ora, então nós precisamos saber o que fazer agora com esse tipo de paciente. Esses pacientes nossos têm sintomas? Tem. O que nós vamos fazer com o paciente sintomático? O paciente sintomático, ele tem que ser identificado. E a identificação dele tem que ser muito característica. Vamos explorar. Ele é assintomático em repouso. Pode ser sintomático em exercício, como já foi mostrado aqui. Ele pode ser sintomático com um teste de provocação do ventrículo. E esse tipo de avaliação não pode nunca ser esquecido. E um grande problema é, se nós estamos identificando esse paciente, como escolher para um tratamento ou para outro tratamento? É competência do médico, assistente do doente, aquele que acompanha o doente,
conversar tanto com colegas intervencionistas ou colegas cirurgiões para buscar a melhor solução para esse paciente. Nenhuma solução pode se tornar panaceia. Não, eu indico isso e vai resolver o problema do meu doente. Não, não vai resolver coisa nenhuma. Nós vamos precisar identificar melhor qual é o problema dele. E os senhores vejam que nas diferentes possibilidades do paciente sintomático sempre resta: eu vou levar para o lado da cirurgia ou eu vou levar para o lado da TAV? Ele tem comorbidades ou não tem comorbidades? Ele é um paciente frágil ou não é um paciente frágil? Ele tem uma outra doença que limita qualquer solução para a estenose aórtica? Sim ou não? Ele pode ter câncer? Ele pode ter tido um acidente cerebrovascular prévio? Ele pode ter uma doença reumatológica, que é um processo inflamatório permanente, vai ter que tomar medicação contra o processo inflamatório, e este processo inflamatório pode atingir a prótese, porque a prótese é biológica. Então, nós temos que levar em consideração vários fatores para uma decisão dessa, para evitar que ele seja vítima do nosso tratamento. Os senhores veem aqui uma dessas válvulas aórticas lá do Instituto do Coração, com os nódulos muito bem demonstrados. E cada um desses nódulos são uma placa, igualzinho a uma placa de aterosclerose. Ah, mas as estatinas não impediram que progredisse a estenose aórtica. É verdade, quando já se dá a estatina, depois que a estenose aórtica está implantada, não vai mais prevenir nada, porque já existe. Talvez a gente tenha que começar a tratar esses pacientes quando a válvula aórtica está só espessada. Ainda não existe a estenose, a doença estenose aórtica, só existe o espessamento da válvula. Nos dois trabalhos que buscaram estatina para reversão da estenose, nenhum dos dois mostrou reversão. Mas quando vai se estudar nos dois grupos de pacientes, aqueles em que o colesterol ficou melhor controlado por mais tempo, se observa que, naquele caso, o gradiente medido ecocardiograficamente reduziu. Isso os autores não falam no trabalho, mas onde se observa que, se eu conseguir, em parte, controlar a própria dislipidemia, eu posso conseguir, talvez, estabilizar essa progressão. Então, é uma decisão que cabe ao médico. Como muitas vezes os fatores de risco estão associados, a decisão é do médico. Eu, nos meus doentes, sempre dou estatina nesse caso. E procuro observar se há alguma melhora. Pelo menos eu estou controlando os fatores de risco. Agora, é óbvio que nós temos que pensar numa coisa. Existe problema cardíaco associado? Ele é um doente coronariano? Ele é um doente mitral? Ele tem uma insuficiência mitral significativa que deve ser tratada também e tem indicação de cirurgia? Bom, ele faz tudo na cirurgia, não preciso associar os dois procedimentos, apesar de que eles podem ser associados, mas não é necessário. Eu posso aproveitar o momento cirúrgico da coronária e levar o paciente para uma troca valvar. Por isso, a decisão, quando eu converso com um cirurgião e com um hemodinamicista, um colega que faz cardiologia intervencionista, é olhar o seguinte: os dois, primeiro, têm que ter experiência para tratar esse paciente. Segundo, eles têm que ter experiência no método que eles são experts, para evitar o que ocorreu da mesma forma no início da angioplastia, aonde se fazia angioplastia em artéria que não tinha obstrução. Vamos angioplastar, é uma placa pequena, 50%, já fica o seu problema resolvido. Não, iniciou uma nova doença. Na hora que fez a angioplastia daquela placa, que era pequena, desencadeia uma resposta da artéria e que vai ser perene. Aí nós vamos estar tratando uma outra doença que não era mais a aterosclerose. É a doença adquirida da artéria coronária, angioplastia dependente. Isso pode acontecer com stent? Pode. E eu tenho casos de pacientes que fizeram a primeira indicação de stent errada. E daí para frente, foi se colocando novos stents na complicação do stent anterior.
E o recorde absoluto desse tipo de doença é um que colocou 11 stents. E os 11 foi para sempre corrigir o que tinha acontecido no primeiro erro. Nós não podemos ter este erro na válvula aórtica. Não dá para corrigir. A correção pode ser fatal para o doente. Se vamos optar por uma indicação de uma prótese transfemoral e a indicação preenche todos os quesitos adequados, esse paciente tem uma via de acesso adequada por via femoral, artéria ilíaca, esse paciente tem uma aorta adequada, não é aorta em porcelana, não é aorta com placas importantes que muitas vezes no próprio cateterismo para chegar lá vai se desenvolver acidente cerebrovascular. Nós precisamos ter esse controle, que o implante dos 2 ósteos coronarianos tenha a distância adequada, que a calcificação da via de saída do ventrículo esquerdo não seja intensa, porque tudo isso aumenta a complicação na hora que eu vou fazer a TAV. E, às vezes, infelizmente, isso é feito meio que relegado ao segundo plano. O paciente faz a TAV e vai se observar, ele teve uma complicação decorrente desses problemas que poderia ter sido evitada. Por isso, compete a cada um de nós, como médicos do paciente, a responsabilidade de pesar todos os prós e os contras antes da decisão final, para ter certeza que a chance de benefício vai ser muito maior do que o malefício. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ramírez. Brilhante, como sempre, equilíbrio fantástico, fazendo correlação do que falava com a doutora Auristela, a gente que viveu toda esta etapa de intervencionismo, passou por tudo isto que o Dr. Ramírez, com tanta precisão e com tanta postura científica que ele tem, pode dizer para todos nós. Bom, para seguir o programa, vamos, antes de entrar às perguntas, vamos aproveitar para apresentar um caso que vai ser apresentado pelo Dr. Constantino. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Auristela, doutor Ramírez, mais uma vez pela presença. Sempre um prazer ter vocês por aqui. E nos próximos 20 minutos, para daí dar tempo depois para perguntas da plateia também, quero apresentar esse caso, que é um caso... Aqui não tem imagem na tela, porque eu preciso rodar alguns loops aqui, que não estavam rodando lá quando a gente fez o teste. Vou ter que rodar aqui do mouse. Justamente sobre a questão que a gente levantou para o Dr. Ramírez em relação à indicação especificamente do implante transcatéter de válvula aórtica, se a gente pode, a partir da apresentação dos resultados do PARTNER 3 e do CoreValve em pacientes de baixo risco, a gente pode começar a extrapolar e começar a indicar realmente essa terapia nova para uma gama mais ampla de pacientes. Então, esse caso aqui é uma paciente de sexo feminino, de 83 anos, como comorbidades hipertensa, com história familiar para doença arterial coronária precoce. Ela já vinha com diagnóstico de estenose aórtica, acompanhamento com um cardiologista aqui no hospital, já há alguns anos. A clínica dela piorou, começou com insuficiência cardíaca, rapidamente progressiva, enquanto a sua classe funcional, inclusive com ortopneia e dispneia paroxística noturna nos 4 meses que antecederam a avaliação dessa paciente no hospital. E perante esses sintomas, o cardiologista repetiu a avaliação da paciente, um ecocardiograma não realizado no hospital demonstrou uma estenose severa e, portanto, pela idade avançada do paciente, encaminhou para o hospital para ser avaliada para um possível implante transcatéter de válvula aórtica. Essas são as medicações que ela vinha utilizando. Mas eu consigo controlar daqui, né? Consigo, então tudo bem. Eu consigo utilizar ele como mouse mesmo, apontar e clicar, perfeito. Então, basicamente, a evolução dessa paciente foi avaliada inicialmente pelo Marcelo. Lá no hospital, as avaliações, geralmente quem
conduz, enquanto ao screening do paciente, sou eu, do grupo de hemodinâmica, o Dr. Alex, que representa o corpo clínico, comandado pelo Dr. Márcio no TI, o Dr. Folador no posto, com o Adriano, a Jaqueline, o Dr. Everton. Porém, nós somos as figuras de frente, porém, todo o grupo já vem capacitado, então o Marcelo fez a avaliação inicial desse paciente, encaminhou para a gente dar o acompanhamento, e sempre o nosso contato direto com o Dr. Constantino para ir vendo realmente se o paciente tem condições ou não de ser um paciente ideal para TAV. Ela fez ambulatorialmente o ecotransesofágico, a angiotomografia, que são 2 dos 3 exames de rotina para o screening. O terceiro exame é o cateterismo, e antes dela realizar o cateterismo de forma ambulatorial, foi internada no hospital, apresentou um quadro de pré-síncope que preocupou muito a família, eles se assustaram, levaram para o hospital, ela ficou internada e no dia seguinte ao internamento fez o cateterismo. Estando internada, surgiu a discussão então com o corpo clínico, foi avaliado o risco cirúrgico dessa paciente, apesar dos 83 anos, um risco de mortalidade pelo STS é considerado baixo, 2,74% de chance de mortalidade, pensando-se numa cirurgia de troca valvar aórtica, e 12,2% de morbimortalidade. Foi avaliado o quadro de fragilidade da paciente e foi considerado um estado frágil elevado. A gente utiliza a escala de Sher-Fee, que é uma avaliação do estado de fragilidade validada na Europa, justamente para avaliar pacientes que são submetidos a diversos tipos de cirurgias, inclusive cardíacas. Esses são os dados do eco. Ela fez ecotransesofágico de forma ambulatorial, transtorácico internada, o anel pelo transesofágico de 21 milímetros, um anel relativamente pequeno, uma raiz de aorta pequena também. Os seios de Valsalva eram pequenos, que isso é uma questão anatômica importante para a gente, que os seios sejam grandes e não pequenos. Podemos ver uma velocidade do fluxo aórtico de 4,1 milímetros por segundo, metros por segundo, dando um gradiente médio de 41 e uma área estimada em 1 centímetro quadrado. Regurgitação leve da válvula aórtica, uma cavidade relativamente pequena do ventrículo esquerdo, 38,20, com hipertrofia acentuada do septo e parede posterior. Esses são os dados da tomografia, que diria eu que é o exame mais importante para a gente planejar tanto o acesso, a possibilidade de fazer o acesso percutâneo, assim como dimensionar o anel para escolher o tamanho apropriado da válvula, da prótese que vai ser implantada. Um anel relativamente pequeno para essa paciente, 343 milímetros quadrados, com um perímetro de 67, quase 70 milímetros, com diâmetros de 23 por 16, um anel bastante elíptico, o que traz um desafio quando a gente vai fazer o implante. E o que preocupava aqui um pouco era a altura do ósteo da coronária esquerda para o anel, já que ósteos, saídas de coronárias com uma altura inferior a 10 milímetros têm um risco aumentado de oclusão no implante da válvula. Essa aqui é a parte da avaliação da anatomia vascular. Como em todo paciente idoso, a maioria deles tem muita tortuosidade no sistema ilíaco femoral, porém, felizmente, no caso dela, apesar da tortuosidade importante, sem calcificação, o que nos tranquilizava em relação a pensar numa abordagem percutânea. Esse é o cateterismo, um bom ventrículo, quase sem insuficiência mitral, a ortografia, mostrando morfologia e diâmetros preservados da válvula aórtica, praticamente sem regurgitação. Coronária direita com ateromatose discreta, mesma coisa a coronária esquerda, muita tortuosidade, mas sem uma ateromatose importante nas artérias coronárias. Fui eu? Então, resumindo, a paciente de sexo feminino, octogenária, baixo risco cirúrgico, com estenose aórtica severa sintomática, boa função ventricular e sem lesões importantes na anatomia coronariana.
Se você puder colocar o slide que vem depois desse para mim. Os próximos slides vão mostrar o que muitas vezes leva o grupo nosso a tomar a decisão por uma intervenção ou por outra. Acho que é muito importante, isso é um ensino que vem do Dr. Costantino para todos nós. É mais importante de ficar olhando o resultado dos outros, as publicações, tanto quanto mais importante ver os resultados do próprio grupo. Então, esses são os 95 pacientes. Semana passada a gente fez mais um, são 96 no total, mas aqui são os 95. Idade média desses pacientes quase 80 anos, sexo feminino metade mulher, metade homem. A mortalidade STS quase 7% de mortalidade. 13% dos procedimentos não foram em válvulas nativas, foram valve em valve, seja em válvula aórtica, biológica degenerada ou válvula mitral. Tempo de internamento médio de 5 dias aproximadamente. Nossa maior experiência é com a válvula Edwards, inicialmente com a válvula XT, ultimamente com a válvula S3. Menor experiência com a válvula Lotus da Boston, a Core Valve da Medtronic e uma experiência com a válvula Braille. Essas são as taxas de complicação intra-hospitalar desses 95 pacientes. Tivemos 3 mortes, 3% de mortalidade, as 3 obviamente foram de causa cardíaca, um infarto, que acabou obtando, foi uma oclusão de tronco, um implante baixo de coronária esquerda, um AVC, que felizmente evoluiu satisfatoriamente, com restituição de toda a sua função motora, 7,3% de complicação vascular, a maioria delas no início da nossa curva de aprendizado, e quase 8,5% de implante de marca-passos, sendo que desse total de 8 pacientes, 4 marca-passos foram com a válvula Lotus, que já não é mais utilizada, acho que não sei se voltou ao mercado ainda. Dos 92 pacientes que receberam alta no hospital, 13 obitaram, 14% de óbito, sendo que desses 13, somente 5 foram de causa cardíaca. Outros pacientes tinham DPOC grave, alguns pacientes com hemorragia digestiva por úlcera perforada, então diferentes causas que levaram ao óbito dessa população bastante doente e frágil. Marca-passo após a alta em 2 pacientes, AVC após a alta em 3 pacientes, sendo que 2 AVCs foram hemorrágicos, não isquêmicos, pacientes que necessitavam anticoagulação por arritmia, e tivemos 3 episódios de trombose de válvula, também as 3, infelizmente, com a válvula Lotus. E são esses resultados aqui que nos levam a, ultimamente, encarar esse tipo de pacientes com um risco relativamente mais baixo, onde a gente pode ver que, na nossa casuística, o MACE global, com acompanhamento de quase 3 anos e meio, desde o primeiro paciente que foi implantado em 2007, a gente vê que, se a gente estratificar os pacientes pelo risco cirúrgico, a gente vê que os pacientes de mais baixo risco, apesar deles ainda serem pacientes idosos e frágeis, eles têm uma sobrevida livre de eventos bem melhor que os pacientes com STS moderado ou com o STS alto, obviamente. Então, a discussão que se planteia aqui, eu estendo para a mesa, paciente com risco cirúrgico baixo, para troca valvular aórtica, cirúrgica, paciente octogenário e frágil. Gostaria de saber a opinião e abrir a discussão também para a plateia. Marcelo e Sérgio, querem subir aqui, por favor? Bom, doutora Auristela, vamos perguntar primeiro para a senhora. O doutor Vinícius. Qual seria a sua opinião em um paciente de baixo risco, mais octogenário? Vinícius, desculpe, que não te vi. Vinícius é o nosso cirurgião cardíaco. Desculpe. Octogenária, porém com fragilidade. O que fazer? Bom, desculpa. Essa paciente, eu acredito que, como você mostrou, ela tem acessos bons, anel favorável, né? Ele tem anatomicamente, é um caso bom para a TAV. E, clinicamente, apesar de ser assim, baixo risco, numericamente é baixo risco, mas, pelo que você falou, uma paciente
com fragilidade elevada. Então, os scores, a gente tem que ter muito cuidado, tanto o STS como o Euroscore, eles não foram feitos pensando em doença valvar. Então, eles não são muito adequados. A gente usa porque, claro, do ponto de vista científico, a gente tem que ter um número para ter uma média. Mas, do ponto de vista clínico, a gente vê que isso não retrata a realidade da gravidade da doença. Eu acredito, só pela idade, eu já tenho uma preferência hoje, depois de acompanhar vários pacientes. Nós tivemos a oportunidade de colocar no Dante Pazanese em cerca de quase 400 casos, no início da experiência. A gente vê que, realmente, o pós-operatório num paciente de 85 anos, 83 anos, é completamente diferente do pós-operatório ou do pós de uma implante de prótese transcatéter via transfemoral. A recuperação do doente é mais rápida e os trabalhos mostraram isso, né? Menos sangramento, menos fibrilação atrial, menos tempo de internação. Então, hoje, à luz das evidências, essa paciente é uma excelente paciente para TAV, seria a minha opinião, se eu pudesse escolher na prateleira, né? Porque aí vem o problema do SUS, dos convênios, etc. Mas se a gente pudesse, do ponto de vista médico, eu acho que ela é uma excelente candidata para TAV. E agora? Segue aqui. Doutor Ramírez. Não, é que é interessante, né? Isso mostra exatamente o que é uma diretriz ou um guideline. Eles são importantes para nos ajudar a tentar simplificar todos os problemas de um paciente com uma enfermidade grave como essa. Mas você olha o score, não serve para nada. Não serve para nada. Então, por que a gente usa? A gente usa porque está lá, tal. Mas a gente precisa saber ponderar de acordo com o paciente. O que vale é o que nós estamos vendo no paciente. Essa paciente, se você esquecer os 81 anos, olha a tomografia, as condições da tomografia, você fala, nossa, que maravilha, está tudo perfeito, não há problema nenhum, coronária boa, ventrículo normal, no eco já tinha sido visto um ventrículo esquerdo, perfeito, um átrio esquerdo, ótimo. Bom, ela não tem um eco de 81 anos, é até melhor do que de 81 e de que 41, mas ela tem uma fragilidade. Esse é o problema clínico dela, é a fragilidade. Eu até brinquei com ele, sorte que não foi na sua mão, né? Porque se não fosse frágil, ela poderia ir para a cirurgia tranquilo. E se em vez de 81 nós puséssemos 18, já estava operada. Então, o grande problema é a interpretação que o médico tem que fazer com todos os dados. É óbvio que, dentro desse perfil apresentado, qual é a melhor opção? É fazer a TAV, para se evitar as outras complicações que poderiam advir num paciente frágil com o tratamento cirúrgico, que leva não só ao problema da cirurgia em si, mas, natural, os problemas sistêmicos que ocorrem durante a cirurgia, com a bomba de perfusão, etc. Bom, mas isso é inerente ao método, que nos pacientes mais jovens não traz esse tipo de problema, mas para um paciente frágil pode ser a fatalidade dele. A pergunta para você como cirurgião. Aqui não é preparado. A doutora Auristela colocou um ponto que não sei se vocês entenderam, se ela tivesse na prateleira. Hoje está muito mais fácil para um convênio, a gente que trabalha com convênio, o convênio já está aceitando e não esperando uma ação na justiça para liberar a prótese. Já estão começando a entender. Agora, do ponto de vista, a doutora Auristela falou, do ponto de vista do cirurgião, você, por exemplo, opera em diferentes 2 ou 3 lugares em onde a gente tem que ver que a prateleira em outros lugares não é tão fácil de ter uma prótese, como é o SUS. Mas quando você tem um paciente deste, que impacto tem a fragilidade para você como cirurgião?
para falar de morbimortalidade em paciente destes? Então, não está nada acertado, na primeira pergunta, e ele participa de praticamente todos os processos. Alô? Boa tarde a todos. A sensação que eu tenho é que esses pacientes, principalmente octogenários, mesmo que eles cheguem com STS baixo, com índice de fragilidade teoricamente baixo, eles estão num equilíbrio. Qualquer estresse pode desencadear um desequilíbrio nesses pacientes. Então, eu não vejo motivo nenhum hoje para paciente octogenário ser submetido a uma troca cirúrgica. Marcelo, que opção você daria se você, ou seja, indo a um primórdio de lo que é a estenose aórtica, e que nós começamos com o primórdio, que foi a valvuloplastia. Em um paciente como este, você não está em uma instituição como a que nós temos, que é a prateleira Escolem. Qual é a tua opinião a respeito de fazer uma valvuloplastia neste paciente, com balão? Eu acho que são assuntos bastante interessantes. Primeiro, a valvuloplastia balonada, né? Nós sabemos que ela acaba fazendo um alívio imediato muito grande, satisfatório, principalmente em pacientes descompensados. Acaba tendo uma chance de reestenose aumentada, então, foi o grande motivo que se deixou de se fazer rotineiramente a valvuloplastia com balão. Porém, em alguns pacientes onde nós não temos opção, esse é um método que dá para se fazer com bastante segurança. Lógico que eu posso ter maior índice de necessidade de reintervenção ou, muitas vezes, até a ponte para uma possível implante de prótese num segundo momento. Porque nem todo momento é fácil fazer a liberação desses sistemas, né? Que nem foi comentado. Hoje está um pouco mais tranquilo conversar com os convênios sobre essa possibilidade, mas há 2, 3 anos atrás era quase uma situação proibitiva, né? E a valvuloplastia, então, tem a sua colocação, a sua discussão, principalmente nesses pacientes, de preferência para uma ponte, para uma intervenção. Lógico que todos os trabalhos, quando a gente vai falar em riscos, muitas vezes não entra esse paciente, que é o octogenário, né? E a esses pacientes, nós não podemos pensar simplesmente como um paciente para uma indicação de um score. Foi o que o Vinícius falou, ele está pronto para ter uma instabilidade. A maioria desses pacientes acabam tendo um estado nutricional inadequado, estado depressivo, abandono familiar, acompanhamento no pós, que tudo isso nós temos que tentar indicar. E a intervenção percutânea acaba sendo uma invasibilidade menor, o que, de certo modo, nos permite ter um resultado maior. Mas, mesmo observando, por mais que seja uma curva de aprendizado nossa, né, inicial, é um paciente frágil, tem mais complicações vasculares, necessidade de marca-passo em torno aí de próximo a 10%, e você vai puxando um probleminha, vai puxando outro problema, então são pacientes que a indicação tem que ser multidisciplinar, porque são vários fatores que se extrapolam além da classificação de STS ou qualquer risco. É como eu falei, um abandono, uma falta de medicação, um estado nutricional, depressão, estado cognitivo, é uma situação bastante delicada. Sérgio, algum comentário? Boa tarde a todos, obrigado. Bom, para esta paciente en particular, analizando o caso dela, as complicações como serían o acceso arterial, incidencia de marcapaso, presencia de leak en volta da prótese após o implante, son similares conforme os estudos para este paciente, tanto da abordagem cirúrgica ou desta abordagem percutânea. Então, ponto para Otávio. E todos os pontos de complicações graves, duros, de MEIS, são favoráveis para Otávio. Então, mortalidade, acidente vascular cerebral, duração do internamento, incidência de fibrilação atrial nos primeiros 30 dias em hospitalização e também, clinicamente, a melhora da classe funcional em classe New York e nos testes de fragilidade
é melhor com o implante percutâneo do que com a cirurgia. Então, acho que claramente a conduta adequada para esta paciente neste momento seria essa. Tino, vamos continuar. Bom, justamente por esse equilíbrio lábil que o Vinícius falou, desses pacientes mais idosos, o paciente ficou internado há vários dias, a descompensação inicial dela foi atribuída a um quadro de amidalite, qual recebeu tratamento com antibiótico terapia, ficou internada aguardando a realização do TAV, e obviamente que o TAV foi a estratégia escolhida para o tratamento. E de forma inconsciente, quando a gente vai fazer submeter um paciente a um implante transcatéter de válvula, são todos esses pontos aqui que a gente analisa inconscientemente para tentar diminuir o risco de complicações. Isso aqui é o resultado de uma curva de aprendizagem que já vem há muito tempo, com erros, acertos, e cada vez que a gente erra, tenta que esse erro nunca mais se repita. Então, nesse caso, o planejamento foi operador local, o hospital não precisa Proctor para fazer o implante da válvula Edwards, o Dr. Costantino já tem mais de 60 válvulas, 70 válvulas implantadas, ele sem ajuda de Proctor. A curva de aprendizagem já superou a barreira dos 50, que é o que se considera como a curva de aprendizagem inicial. O acesso para ela foi transfemoral, fechamento, a tendência ultimamente é fazer o fechamento percutâneo, sem a necessidade de secção. Isso são feitos através de dispositivos de fechamento, pontos endovasculares, que permite diminuir a morbidade do procedimento. Tipo de válvula, na sua maior experiência com balão expansível, a válvula Edwards, e foi selecionada a válvula mais nova, a válvula S3, que ela tem um revestimento, uma espécie de saia ao redor do estente da válvula, justamente para diminuir uma das complicações que se viam bastante com a anterior, a XT, que era o leak paravalvar. O tamanho da válvula para ela era um tamanho borderline entre uma 23 e uma 26, a 26 ficaria um pouco grande, a 23 um pouco pequena, então optamos por colocar uma 23 com um volume um pouco maior no balão, sem pré-dilatação. Acho que as primeiras 4 válvulas foram com pré-dilatação, dali para frente só implante direto, o que no nosso conceito diminui a chance de AVC. Nesse caso, foi optado por realizar uma proteção coronária pela ósteo baixo, implante baixo da coronária esquerda. Existe discussão no mundo se fazer sedação consciente ou anestesia geral. Optamos pela anestesia geral. Nosso anestesista se sente muito mais seguro com o paciente, com o controle total do paciente. E cada vez que a gente faz anestesia geral, fazemos o eco transesofágico, que auxilia bastante no procedimento. Então, são imagens do procedimento, a ortografia inicial. Eu não vou demorar muito nas imagens. Aqui foi cateterizada a coronária, não, foi passada a guia para a válvula, para o ventrículo esquerdo e cateterizada com catéter guia coronária esquerda, sendo posicionada uma guia de angioplastia para dentro da coronária esquerda, para proteger o tronco caso houvesse oclusão do mesmo. São mais 4 slides só. Na sequência, posicionamos a válvula no anel, no plano do anel aórtico. Existem algumas marcações específicas, é uma questão mais técnica. A válvula foi implantada com sucesso, o implante um pouquinho mais alto do que a gente gostaria de ter tido no final do procedimento, e surgiu uma dúvida em relação ao ósseo da coronária esquerda, se realmente teria algum comprometimento ou não, já que, como o seio valvar era pequeno, não havia espaço suficiente para acomodar os folhetos nativos que são rechaçados em direção aos seios. E isso é uma das questões que a gente sempre leva em consideração, o diâmetro aqui dos seios de Valsalva. Só mostrar o resultado final. Aqui a importância, estava falando com a doutora Auristela, que não foi analisado, um dado da tomografia que é importante, a distância da válvula a óston das coronárias. Neste caso era de menos de 10 milímetros, por isso que via radial decidimos colocar uma guia, uma guia de angioplastia no tronco da coronária esquerda, por segurança, nada mais. E para aumentar a segurança, ao final do procedimento, para tirar qualquer dúvida, fizemos uso do ultrassom intravascular, são essas imagens aqui, esse corte sagital, tomográfico do interior das coronárias,
onde nos tranquilizou ver que o ósseo do tronco da córnea esquerda estava livre, sem comprometimento do seu ósseo, como a gente já teve um caso que o Marcelo até apresentou recentemente no congresso do Solace, onde um dos folhetos acabou comprometendo o ósseo do tronco e esse paciente acabou recebendo um stent para liberar o ósseo, permitindo assim evitar uma complicação que poderia ser catastrófica. Só preciso o último, mostrar que não tem imagem, é só um slide com o ecocardiograma final, antes da alta. Essa paciente recebeu alta no 4º dia após implante, em classe funcional 1 a 2, já deambulando, caminhando, com uma diminuição significativa, expressiva do... Preciso ir para o último slide só. Pode pular todos, se você puder colocar. Mostrar os dados do eco e com isso eu finalizo. Bom, eu pensei que era um caso, eu não sei nem que tinham selecionado. Deve ter sido... Bom, pode terminar. Não, só aqui, mostrando o eco, gradiente médio de 13, o leak paravalvar mínimo, certo? O paciente, então, recebeu alta em classe funcional 1 para 2, com as mesmas medicações, além delas, adicionamos o AS, o clopidogrel, todo paciente sai com dupla integração plaquetária, não sai anticoagulado, ainda não existem evidências que embasem anticoagulação nesse tipo de válvulas, apesar de que existem alguns trabalhos mostrando um aumento de incidência de trombose dos folhetos, e simvastatina, porque essas próteses são biológicas também podem sofrer o efeito da doença inflamatória endotelial. Bom, um caso resolvido bem em uma paciente, mas estava comentando com a doutora Auristela, porque não sabia que caso tinha selecionado. Nós temos um caso, que foi Marcelo, acho que já apresentou em algum lugar, que era baixa o implante do tronco com a esquerda, colocamos uma guia, terminamos o procedimento, fazemos ortografia, uma imagem estranha contra a parede do tronco da coluna esquerda, fluxo normal, e como tínhamos a guia, decidimos fazer, não, vamos fazer ultrassom, já temos a guia, e o que nos encontramos? Com a lacinha da própria artéria do paciente, em lugar de ter se retraído com o implante da válvula, ela fez uma protusão, a lacinha da própria, em direção para onde estava o tronco, e fazia assim a lacinha, no tronco da coronária esquerda. O sea, que o pronóstico desse paciente, saindo bem da sala, se não tivesse ultrassom intracoronário, isso passava desapercebido. Pronóstico disto, trombose do tronco algum tempo. Aí decidimos colocar um stent periférico, ou seja, tentando compactar essa lacinha da válvula aórtica, e ficou um tronco, já tem esse paciente mais de 6, 8 meses. Então, a importância, às vezes, da tecnologia. E que isto é o que a doutora Auristela falou. Que temos na prateleira? E aí onde o clínico tem que colocar risco e benefício do seu paciente. Doutor Tino, algum outro comentário? Não, acho que estão doutora Auristela, expulsando a gente da sala. Alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar, um comentário, doutora, doutor Ramiro? Eu acredito que essa técnica foi uma das mais inovadoras, né, ultimamente, e não tem dúvida que veio para ficar. E esse paciente, eu acho que é muito mais interessante colocar num paciente desse do que num paciente inoperável, num paciente de altíssimo risco, como se começou, porque aí a sobrevida do paciente também é menor. É o que mostra os trabalhos, uma sobrevida não muito longa, mas os pacientes tinham um risco muito alto. Então, esses pacientes de baixo risco são os que mais, na minha opinião, vão se beneficiar com essa tecnologia aí, que já não é mais nova, né? São de baixo risco aparente, né? Baixo risco aparente, em números. Mas pela fragilidade, não. Essa não é, né? Mas mesmo que ela não fosse frágil, só pela idade, sim, essa é uma paciente que pode se incluir, né? Mesmo que ela fosse robusta, ela poderia se beneficiar, e eu acho que vai se beneficiar bem. É o que mostraram os últimos estudos, Partner 3, Evolute, etc. Obrigada. Bom, pessoal, estamos no horário certo. Acho que foi uma reunião. Tomara que isto está gravado. Não sei se a sociedade vai
a Edwards ou o laboratório, não sei quem que tem o domínio da filmação, mas vale a pena prestar atenção à aula da doutora Auristela, onde fala da parte clínica e onde já não se fala de diagnóstico do eco, da válvula, da área valvar, sino já se fala de pontos, é pontual, de aspectos metabólicos. Então, eu acho que a sua aula foi sensacional. E o que comentava com a doutora é o impacto que o Ramírez, sem saber o que ia falar, o impacto que tem no tratamento, até onde tem as estatinas, precocemente em pacientes que têm aterosclerose e que provavelmente devam ter uma evolução mais satisfatória na evolução da própria estenose aórtica. Esses 2 pontos que vocês tocaram foi, para mim, pontos altíssimos. Então, agradeço a todos, agradeço a presença de vocês, agradeço agora ao hospital, à administração, à fundação, ao corpo clínico e, enfim, a todos os médicos do hospital que participam ativamente em todos estes eventos. Muito obrigado.